Fala, gente linda! Uma das coisas que eu mais escuto no meu dia a dia como professor de redação é a seguinte pergunta: professor, o que vai cair este ano no tema de redação Enem? Galera, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever com exatidão realmente o que vai cair. Mas com certeza esta aula vai aclarar bastante sobre os alcances temáticos que o Enem exige de você, meu querido aluno. Então, quer saber um pouco mais? Quer se dar bem na redação Enem? Se liga nesta aula aqui! Fala, gente linda! Antes da gente continuar a nossa aula, eu quero pedir aquele favorzinho especial para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação, curta, compartilha e ajuda a gente a divulgar cada vez o nosso canal, cada vez mais longe para mais pessoas, ok? Assim, com certeza você ajuda a gente e nós também podemos ajudar mais ainda você, meu querido aluno. Agora, em relação ao nosso tema de aula de hoje, será que é possível prever o tema de redação Enem? No final das contas, existem algumas limitações que impossibilitam a gente de saber exatamente qual é o tema. Afinal de contas, a gente não tem ainda essa capacidade de predizer o futuro, por mais místicos que possamos parecer. Nós temos algumas limitações e essas limitações não permitem esse alcance tão a longo prazo assim. O fato é que o Enem, ele tem um certo grau sim de previsibilidade. Por quê? Toda vez que eu falar da prova Enem, ele sempre vai trabalhar com um tema atual, uma problemática que é de interesse social. Isso é muito importante. E olha que legal, essas temáticas todas estão inseridas dentro dos famosos eixos temáticos. Professor, o que é um eixo temático? Eixo temático nada mais é do que um conjunto macroscópico de temas nos quais se inserem menores temas mais específicos. Se a gente for pegar o tema de redação de 2020, os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, esse é um tema específico que está inserido num macro tema que é a saúde dos brasileiros. Então verifiquem que saúde é um dos eixos temáticos abarcados pela redação Enem. Então, em cima disso, a gente pode listar alguns eixos temáticos que propendem cair no Enem este ano. Cara editor, se liga aí e põe para esses alunos, para os meus alunos, essa lista de eixos temáticos. Dá uma olhadinha nessa lista aí. Número 1, eu coloquei meio ambiente e sustentabilidade. Afinal de contas, qual será a relação do meio ambiente com o caráter de sustentabilidade? Vale lembrar que estamos falando em 2021 da famosa COP26, de um nível degradante de desmatamento que aconteceram em anos anteriores suscetíveis, desmatamento associado à queimada. Então não seria interessante avaliar realmente essa temática que pode sim ter um forte impacto nas provas deste ano? Olha que interessante, falar da COP26, que foi uma realização de um evento muito aguardado, que foi adiado no ano de pandemia e que se estendeu para este ano para abordar as questões climáticas emergenciais que abordam as regulamentações para evitar um maior aquecimento global e as consequências diretas dos desastres naturais que vão ser vinculados a esse aquecimento, a esse descaso com a natureza. Da hora, hein? É importante você saber, com certeza é um tema muito forte para este ano. Olha só o número 2 que eu coloquei para vocês, educação. Gente, educação tem tudo a ver com o que aconteceu no cenário de pandemia. Foram praticamente, quase, para muita gente, 2 anos da ausência das salas de aula. Em que sentido a educação vai ser impactada com as consequências diretas do processo pandêmico? Afinal de contas, o retorno a essas aulas dos alunos que foram mais afetados em nível de alfabetização, como vai ser resgatado e recuperado? Olha que tema da hora também que pode incidir na sua prova e que vale a pena você estudar. Inclusive, creio que esse tema é muito pertinente, mas você carrega com certeza um vário repertório de conhecimento. Afinal de contas, você passou por esse processo todo, você conhece muito bem na prática como foi ficar afastado quase 2 anos de uma sala de aula presencial. Portanto, creio que se um tema desse cair na sua prova Enem, você vai se dar muito bem e vai dar graças por ele cair, beleza? Número 3, acessibilidade e inclusão. Galerinha, o Enem adora esse tema, a acessibilidade, adora também a inclusão. Lembra que essas duas informações, esses dois termos ou palavras-chave, estão intimamente relacionados e dizem respeito ao processo de criação de condições necessárias para que as pessoas que não têm essa
acessibilidade, seja por uma deficiência mental, neurológica ou física, não podem acessar alguns prédios, algumas instituições. Seja por conta da inclusão, que é um fator determinante também para muita gente poder ter acesso a certos meios e benefícios. Quando se fala em inclusão, por exemplo, eu estou falando da inclusão de surdos no processo educacional brasileiro, estou falando da inclusão de um número maior de mulheres no cenário político, de lideranças, como é o caso do Congresso Nacional. Então são temáticas bem pertinentes e que constantemente vão fazer parte também do Enem. Número 4, cultura e lazer. Lembre-se que cultura e lazer dizem respeito a direitos adquiridos, conquistados e garantidos segundo a Carta Magna. E muitos brasileiros estão distantes dessa realidade. Tudo bem que no ano de 2019 nós tivemos um tema relativo a esse, ao falar da questão do acesso ao cinema, da falta do acesso ao cinema das salas de projeção em vários setores, em vários segmentos sociais. Mas olha que interessante, quando se fala na falta de cultura e lazer, lembra que não é só no campo do cinema, existem vários outros campos. E aí a gente pode incluir também a questão do esporte, a falta de esporte ou até da importância do esporte para que possamos construir uma sociedade um pouco mais adequada, distante do ambiente mais marginal ou da exposição excessiva a drogas e a criminalidade entre os jovens. Veja que bacana são esses temas aí. Número 5, segurança pública, que é uma preocupação significativa dentro da sociedade brasileira. Nunca incomodou tanto o aspecto ligado ao porte de armas, assim como o advento de um alto grau de criminalidade em perímetro urbano, que pode estar associado à droga, a tráfico, a assaltos, a inúmeros problemas relativos ao trânsito de pessoas em perímetro urbano. Fica a dica aí para falar sobre a segurança. Mas veja que também está associado à segurança cibernética. Gente, vocês repararam que este ano nos jornais bombardeou bastante mesmo essa notícia, essa ideia da cibersegurança, da ideia de que é preciso operar com mais segurança nos meios midiáticos, na internet, Facebook, assim como também em relação a contas bancárias, que todas são interligadas por sistemas informatizados atualmente. Então fica ligado nesse tema que também é bem forte de cair na sua redação Enem. Número 6, moradia. Vale lembrar que nesse intervalo de tempo, quando se fala em pandemia, no período pós-pandêmico inclusive, em que a economia demora mais para se recuperar, o que acontece? As pessoas não têm verba, não têm condições orçamentárias de pagar os seus aluguéis, as suas moradias. E muitas dessas pessoas são simplesmente escorraçadas de casa e acabam sendo abrigadas em albergues ou mesmo nas praças públicas e ficam sem moradia, perdendo a sua condição mínima de dignidade de garantir um lar para si e para sua família. Cara, esse tema também é muito forte e impactou diretamente com a produção de vários indivíduos miseráveis que estão hoje expostos numa situação de precariedade nas ruas das grandes cidades e não só, com certeza, mas principalmente nas ruas dessas grandes cidades. Olha que tema da hora para cair para a sua redação Enem. Galerinha, antes de progredir para o número 7, quero sempre alertar vocês como professor de redação que uma das maiores preocupações que eu tenho sempre com o meu aluno é o seguinte: será que a gente está produzindo realmente uma quantidade de redações significativas para o nosso treinamento? Então não se esqueça de adotar uma rotina e treinar semanalmente. E para isso você pode contar com a nossa ajuda, com a ajuda da nossa plataforma, com a Corrija-me, galerinha. Por meio dela você pode construir uma redação semanal, criar o hábito e a rotina e você sempre vai ter a garantia de um feedback personalizado voltado para a sua redação e para o seu desenvolvimento. Agora sim a gente pode ir para o número 7, para saúde. Galera, saúde, gente, nossa, como choveu de informações, como choveu polêmica este ano abordando a saúde. A questão sanitária, a questão que envolve a Covid, a dimensão da pandemia no Brasil. Eu apostaria bastante nesse tema, mas vale lembrar que no ano passado a gente já teve uma outra temática que envolvia o aspecto da saúde. Portanto, eu diria que as chances de cair um tema associado à saúde são menores, mas eu não descarto nada, porque foi um ano realmente muito polêmico para a gente e com certeza eu ficaria antenado também nessa temática, beleza? Número 8, galerinha, animais. Pô, professor, será que isso é pertinente? Galera, nunca se falou tanto também em relação ao abandono de animais. Pessoas que compram os animais pensando que esses petzinhos serão substitutos muitas vezes para o lar na falta e na carência de uma criança que possa dar carinho, lazer, diversão para esses adultos e acabam sendo simplesmente abandonados.
Muitos, inclusive, não sabem do alto grau de responsabilidade dos cuidados com esses pets e acabam simplesmente também jogando à rua. Portanto, é um problema sim emergencial a ser resolvido, um problema que envolve até mesmo a questão da ocupação do espaço urbano e da saúde pública, porque alguns desses animais são portadores de algumas doenças que podem ser futuramente transmitidos para os homens, prejudicando a nossa sociedade, a nossa saúde. Olha que pertinente também esse tema. Número 9, ciência, tecnologia e desenvolvimento. Galerinha, este ano, vale lembrar que nós estamos tendo um processo de leilão em relação à questão das concessões das frequências de 5G no Brasil, uma nova tecnologia que vai facilitar muito a transformação, transmissão de conhecimento, de informações por meio da internet. A gente está falando de diversos avanços tecnológicos que podem ser linkados com a área da saúde, como é o caso do processo de criação da vacinação. A gente está falando de um ano em que se polemizou muito a questão da ciência, com uma visão contrária à ciência a partir de uma perspectiva negacionista. Então, a ciência, tecnologia e seus avanços podem sim ser temáticas efetivas na sua redação também. Número 10, juventude, infância e terceira idade. Galerinha, falar na juventude, falar na infância ou mesmo na terceira idade são temas bem pertinentes também. Quando se fala em infância e juventude, vale lembrar que nós completamos o ano passado 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e polemizamos constantemente as questões de redução até da maioridade penal, de 18 para 16 anos, abarcando como crimes aqueles indivíduos que antes eram protegidos por um estatuto específico que é o ECA. Claro que essa vertente ainda não, a lei não foi aprovada, obviamente que ainda não foi, mas sempre existe o bater de cabeça em torno dessa lei, dessa proposta de redução da maioridade penal, que apesar de ser uma discussão um pouco antiga, pelo fato de ser retomado constantemente, também cabe com uma reflexão para a gente. Outro ponto importante é que nesse intervalo também pandêmico, olha quanta coisa aconteceu, né? Muitas crianças tiveram seus direitos violados, tivemos casos e mais casos noticiados sobre crianças, sobre maltratos numa tutela com os pais, né, com os pais responsáveis que sofreram bastante. Isso porque, como as escolas estavam fechadas, o que aconteceu? Essa criança ficava mais presa dentro de casa. E a escola sempre funcionou como um ambiente de denúncia também dessas situações. O professor ia lá, percebia que a criança estava sendo violentada, agredida, maltratada e denunciava para o conselho tutelar. Sem a escola, sem esse instrumento que poderia servir como um grande arcabouço protetor para a criança, e infelizmente as agressões, os números de conflitos familiares domésticos aumentaram bastante e a criança veio a sofrer bastante. Outro ponto também é que no período pandêmico muita gente perdeu emprego. E perdendo emprego, o que eu faço? Poxa, eu tenho que colocar as minhas crianças, os meus filhos para trabalhar também. Aí é uma situação um pouco mais precária, porque vai além do ato ou não de agredir uma criança, da intenção ou não de submeter uma criança ao trabalho forçado, infantil forçado. O fato é que muitas dessas crianças trabalharam por uma questão de sobrevivência, de necessidade. Então, nesse caso, quem é o fator ou o gestor responsável por adotar políticas necessárias para reverter esse quadro? Claro que é o Estado. Olha então quanta coisa aconteceu voltada para o ambiente da infância, da adolescência, do rompimento com os direitos garantidos pelo ECA e pela Constituição. Outro ponto importante é falar da terceira idade. Nunca se falou tanto também no chamado etarismo, no preconceito contra as pessoas de maior idade, contra as pessoas que estão na terceira idade, na velhice. Por quê? Porque uma pessoa economicamente inativa, como é o idoso, muitas vezes sofre preconceito porque ele é associado a uma pessoa que está encostada, que não produz mais. Então essas polêmicas todas surgiram recentemente e vale sempre lembrar para vocês. Número 11, minorias sociais e étnicas. Galerinha, também foi um ano muito significativo. Gente, quanta coisa aconteceu e está rolando até agora, né? Foi um ano muito significativo, principalmente para as minorias, quando se fala em grupos LGBTQIA+, quando se fala, por exemplo, na comunidade indígena que sofreu bastante, quilombolas, pessoas que sofreram constantemente com um preconceito vinculado às redes sociais e aos discursos de ódio muito presente também por esses instrumentos. Então, falar dessa temática de busca por direitos igualitários, por direitos que cabem a essas comunidades e essas minorias é muito importante, é muito relevante. Eu, se fosse você, ficava antenado para coletar repertório suficiente para abordar essas temáticas todas também. E chegamos ao último aqui, número 12, economia e desenvolvimento.
são problemáticas que acabam afetando diretamente a vida de qualquer brasileiro. Quando se fala em desenvolvimento econômico, quando se fala numa economia crescente que é necessária para fazer com que haja uma geração maior de emprego, com que haja um investimento maior em diversas áreas de setor de desenvolvimento, seja na educação, saúde, moradia, isso é muito importante. Eu diria até que a questão da economia e do desenvolvimento está na base de todos os outros elementos fundamentais na criação até mesmo de verbas para projetos. Então, fiquem atenados principalmente com o funcionamento do Ministério da Economia, que é crucial nesse processo de calcular verbas orçamentárias destinadas a cada setor. Olha que bacana isso tudo. Galera, eu vou ficar por aqui hoje, mas não se esqueçam de comentar aqui embaixo sobre algum tipo de eixo temático que eu não falei, que eu não comentei, mas que você acha extremamente pertinente para nós da Corrigimos abordar num futuro tema, numa futura aula. Valeu, pessoal, até a próxima e bons estudos!